Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sim. pelas questões que coloca. Eu partilho quer dizer, do tom geral, do ênfase geral que a Sra. Deputada coloca. Nós temos que ter hoje o dispositivo para enfrentarmos não só a situação que hoje estamos a viver, mas também para enfrentarmos o que pode ser um futuro, a breve prazo, que está rodeado de incerteza, que tem vários pontos de interrogação e que pode ter pontos de agravamento. E por isso a minha preocupação, aliás, sempre foi essa. Termos essa capacidade de resposta hoje à situação, e eu tentei caracterizar bem, peço desculpa aos seus deputados não ter aqui trazido o gráfico, não sei se está bem presente todos sobre o que é a diferença da evolução da pandemia na região de Lisboa e Tejo face às outras regiões. Nós temos que conseguir responder-lhe hoje e temos que conseguir ter um dispositivo com a força e a robustez suficiente para enfrentar incógnitas, como são, por exemplo, a abertura do ano letivo. Sabemos que houve países em que dessa abertura do ano letivo não resultou nenhuma alteração com significado, nomeadamente nos 3 países europeus que abriram as escolas mais cedo, que a Alemanha, a Áustria e a Dinamarca. Temos também exemplos de países em que, como Israel, em que após a abertura das escolas, a situação houve um agravamento significativo, embora não é possível dizer se foram as escolas, se foi da abertura das escolas, se foi a causa ou a consequência, mas que foi um processo que foi semelhante. E por isso esse é um momento de incerteza. Não creio que qualquer pessoa de bom senso, quer dizer, hoje qualquer pessoa com o conhecimento que temos sobre a evolução da pandemia, percebemos que mais pessoas em circulação, mais contactos aumentarão essas dificuldades, por isso é um momento de grande exigência, como depois haverá também todo o próprio impacto do inverno, que nós próprios não sabemos, e temos, aliás, ouvido os mesmos especialistas levantar essas questões. Por isso eu partilho muito, nós precisamos estar preparados, nós precisamos fazer sempre mais e melhor. Aliás, eu creio que tenho emprego muitas vezes exatamente as mesmas palavras, para termos um dispositivo no terreno com força para poder agir nesta nova circunstância. E permita-me, Sra. Deputada, também dizer o seguinte: nós temos que atuar em conjunto, mas temos também todos que ter a lucidez daquilo que precisamos de corrigir em cada momento e daquilo que nós precisamos adaptar. Esse diálogo e essa avaliação tem que ser sempre feito em permanência e de forma, como diz, e concordo consigo, de forma muito transparente e muito verdadeira quanto à situação. Eu percebo que há partes do nosso país que estão mais viciadas na leitura ou na pertença à leitura política daquilo que os vários protagonistas vão dizendo. Eu acho que, acima de tudo, o que nos motiva, a mim certamente, e reconheço essa é exatamente a mesma motivação em todos os responsáveis do governo, todos os meus colegas, em todos os responsáveis políticos que conheço, aliás, um grande empenho em contribuir para que tenhamos uma melhor capacidade de resposta. O que é que está a ser feito hoje, efetivamente? Aquilo que tentei explicar ao deputado João Gonçalves Pereira, uma atuação em que a parte das vigilâncias deixou de ser uma responsabilidade das unidades de saúde pública e passou a ser uma responsabilidade das unidades de cuidados na comunidade, e por isso com outras equipas e com equipas mais numerosas do lado da saúde, no qual se juntaram todas as equipas da segurança social e dos sistemas de proteção civil, que no fundo agregam todas as entidades com relevância. Os sistemas de proteção civil municipais, no caso de Lisboa e também no caso de outros municípios, são sistemas muito poderosos, porque são sistemas que estão muito habituados a funcionar em vários regimes de contingência e vários regimes de dificuldade, seja incêndios, seja inundações, seja situações de todo o tipo de emergência, alimentar, etc, etc, etc. E por isso a sua mobilização neste contexto deu aqui uma grande capacidade de resposta a uma atuação no terreno, que é uma atuação muito exigente, que é conseguir chegar a cada pessoa e saber tem condições de confinamento, sim ou não, e se não tem, como é que lhe respondemos e lhes asseguramos que tem. Segunda questão, a pessoa está ou não está a cumprir o confinamento. E aí a articulação com as forças de segurança é de grande importância, porque quem não está a cumprir o confinamento tem que sofrer a sanção, porque é um problema não só do próprio, é fundamentalmente um problema de saúde pública para todos os outros. Como imagina, Sra. Deputada, ter esta operação montada no terreno,
com o número de pessoas que hoje está colocada, com a diversidade e a complexidade dos territórios de que estamos a falar, é uma operação de uma enorme envergadura que, aliás, vejo, do ponto de vista mesmo no quadro europeu, vejo poucos países, aliás, com este dispositivo e com este dispositivo capilar no terreno, que articula desde o Estado Central às equipas que estão no território, em cada bairro, em cada zona, a fazer este processo. É de facto um processo de grande complexidade e de grande exigência, mas que é absolutamente necessário para que nós possamos tentar fazer a inversão da curva relativamente às novas infecções, coisa que até agora ainda não foi conseguida. Segundo o conjunto de questões relativamente à questão dos transportes. Senhora Deputada, sim, era muito bom que o sistema já funcionasse como a Senhora Deputada diz há muito tempo, por isso é que quando há pouco na audição sobre a questão dos transportes disse, esta foi a prioridade que a área metropolitana elegeu. A autoridade, não sei se recordará, mas até há muito pouco tempo, aliás, até a uma decisão do governo PSD-CDS, e neste caso, aliás, uma boa decisão em matéria de transportes, não só havia a diferença entre a área metropolitana de Lisboa e uma autoridade metropolitana de transportes autónoma da área metropolitana, o que se mostrou um modelo ineficaz e nessa altura foi corrigido, como foi também corrigido algo da maior importância, que foi passar para a área metropolitana e para os municípios a competência da autoridade de transportes relativamente ao sistema rodoviário. Isto decorreu da evolução da transposição de uma diretiva, mas que ainda foi finalizada pelo Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que mudou e permitiu mudar o quadro sobre o qual nós hoje podemos regular a oferta de sistema rodoviário. O sistema que ainda temos ainda é o sistema antigo. É o sistema em que cada operador privado pedia uma licença e ao Estado Central pedia uma licença e operava aquilo que entendia. Recebia depois as compensações relativamente aos espaços aos social mais, aos sub-18 e recebe agora relativamente aos navegantes. Mas é um sistema de base privada e de gestão privada, isto é, o operador privado decide quando opera, como opera, fica com a receita e depois só recebe do Estado a compensação relativamente às perdas das receitas relativamente a esta situação. E este ainda é o modelo que nós temos. E este é o modelo qual nós estamos a trabalhar e a adaptar para conseguir resolver um conjunto de problemas e de dificuldades, mas na base do que são contratos existentes celebrados com o Estado. Aliás, a área metropolitana nesta matéria está a exercer simplesmente uma competência delegada de contratos de licença que existiam e que vêm do passado. Quando é que isto muda efetivamente? Bom, muda efetivamente, esperamos nós, a partir do início do ano de 2000 e de meados do ano 2021, quando estiver em vigor o novo concurso, quando estiver em vigor os novos contratos que a área metropolitana lançou. Por isso, a área metropolitana lançou um concurso de enorme dimensão relativamente à oferta de serviços rodoviários, de grande dimensão, que representa mais 40% da oferta face àquilo que está hoje. Um concurso que é completamente diferente, isto é, a área metropolitana deixa de haver operações concessionadas, operadores privados, a área metropolitana passa a comprar quilómetros, e por isso é a área metropolitana que determina os percursos, que determina as frequências, que determina os sítios, o quando, a que horas, de que forma, e se nós quisermos mais ou menos, mais serviço público, quer dizer, mais rotas a determinada hora ou não, é uma decisão que é uma decisão dos órgãos da área metropolitana, isto é, dos autarcas, do conjunto da área metropolitana, numa abordagem que, aliás, nós também decidimos em conjunto, não ser 18 municípios, cada um a lançar o seu concurso, mas sermos nós, em conjunto, a lançarmos uma única operação, que estará em 4 lotes, mas é uma única operação que estará sob o mesmo chapéu que a RIS metropolitana. Nessa altura, sim, nós teremos então, chegaremos ao ponto que a senhora deputada diz que quer chegar, e eu também, e não me afasto, aliás, dos meus antecessores, certamente, sobre esta ambição, e nessa altura teremos a vida mais facilitada. Gostava sobre isto de dar uma nota de algum, também, de valorizar aquele trabalho que foi feito no terreno e que a aprovação do orçamento suplementar, ou a terminação do orçamento suplementar, permite resolver, que era no fundo a questão nova que estava colocada, é que a oferta rodoviária, isto foi particularmente evidente relativamente ao município de Louros, também relativamente aos municípios da margem sul, mas os municípios de Louros, que aliás não registaram um crescimento do número de infecções com o mesmo significado, mas relativamente ao município de Louros,
a questão do transporte rodoviário teve, quer dizer, as lacunas relativamente ao sistema rodoviário foram muito significativas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas queria valorizar, só terminar, Sr. Presidente, se me permite a tolerância de 30 segundos, que é esta decisão do orçamento suplementar permite recuperar e colocar os níveis da oferta a valores globais da oferta que estão entre os 90% e os 100%, o que significa que em determinadas horas, nomeadamente horas de ponta de manhã e da tarde, podem exceder, ultrapassar os 100% relativamente àquilo que tínhamos nos níveis pré-pandemia. Porque essa gestão nós conseguimos fazer operador a operador. E por isso, gerar a capacidade de oferta, foi necessário haver esse recurso, porque nós estamos a pagar, quer dizer, um modelo novo que nós não tínhamos, porque a receita era dos operadores, os operadores não tendo receita não operavam, pronto, isso já não acontecerá no futuro. Muito obrigado. Mas neste momento permite-se fazer essa compensação e ter os operadores a funcionar com uma outra robustez. Eu depois responderei à senhora deputada relativamente à questão da habitação na pergunta seguinte, não ficou esquecida.